Olá, meus queridos e minhas queridas. Antes de adentrarmos no tema desse segundo vídeo, eu gostaria de convidar você para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu joinha, comentar e compartilhar. Como nós havíamos dito, é uma série de 3 vídeos e nesse segundo vídeo nós iremos abordar o tema aborto, um crime com excludentes de ilicitude. Para o desenvolvimento deste tema, nós gostaríamos de iniciar tratando sobre o aborto. O que é mesmo o aborto? Alguns doutrinadores do direito, definem o aborto como por fim a uma vida intrauterina, a uma vida dentro do útero. Mas outros preferem a categoria interrupção. Eles se utilizam da categoria interrupção. A gente pode trazer 2 doutrinadores, Aníbal Bruno. Ele define o aborto dizendo: provocar aborto é interromper o processo fisiológico da gestação, com a consequente morte do feto. Frederico Marx vai definir o aborto dizendo: provocar aborto é a interrupção. Veja que a palavra interrupção aparece novamente. É a interrupção voluntária da gestação, com o fim, ou melhor, com a morte do produto da concepção. Nós temos aí a palavra interrupção. Eu, particularmente, lendo os livros de direito, opto pela palavra por fim. Por fim, a vida intrauterina, a vida de dentro do útero. Tomando, porque a gente continua fazendo isso como parâmetro, o aspecto jurídico, e aqui com exclusividade, quais seriam as espécies de aborto? 2 são as espécies encontradas. Obviamente que poderemos até elencar outras, mas já que nós estamos tomando como parâmetro o aspecto jurídico, como pressuposto o aspecto jurídico, nós iremos enumerar 2. A primeira espécie de aborto, o aborto natural ou espontâneo. O que seria? Trata-se de algo provocado pelo próprio organismo. O próprio organismo se encarrega de expelir, eu vou usar essa expressão porque os doutrinadores do direito a utilizam, de expelir o produto da concepção. Podemos exemplificar uma mulher gestante, quando ela empreende muita força numa determinada atividade. Isso pode desencadear nesse provocar do organismo, que acaba expelindo o feto. Podemos apresentar como exemplo uma má formação do feto, que pode também ocasionar essa provocação do próprio organismo no expelir do feto. São exemplos que traduzem ou dizem o que seria esse aborto natural ou espontâneo. É claro que você que me acompanha pode até apresentar outros exemplos. E a segunda espécie do aborto que nós poderíamos exprimir é o aborto provocado dolosamente ou culposamente. Essa categoria, culposamente, não aparece nos tipos penais. É um fato considerado um indiferente penal. A norma é indiferente a essa categoria. E qual o tipo ou a espécie de aborto provocado que vai aparecer? O aborto doloso.
o aborto provocado dolosamente. E nos artigos 124, 125 e 126, ele aparece. Quando há intenção de provocar o aborto. É o autoaborto ou o aborto consentido pela gestante, ela consente que outrem lhe provoque. E aí quando você vai para a pena, você descobre detenção de 1 a 3 anos. O aborto provocado por terceiro, o artigo 125, sem o consentimento da gestão, a pena é de reclusão de 3 a 10 anos. O artigo 126, o aborto provocado por terceiro, com o consentimento da gestante, a pena reclusão de 1 a 4 anos. Perceba, nos tipos penais, nessas normas do direito penal, do Código Penal, nós temos aí a categoria dolosa. Trata-se do aborto quando há a intenção de provocá-lo. A gestante ou o terceiro tem a intenção de provocá-lo. Pois bem, o aborto é um crime para o direito pátrio, o aborto é um crime para o Código Penal. Mas existe no mesmo Código Penal hipóteses que excluem o crime, hipóteses que excluem a ilegalidade, hipóteses que excluem a ilicitude. Ou seja, o aborto é autorizado dentro da norma. O aborto é legal a partir da norma. É o artigo 128. E quais seriam essas hipóteses de legalidade do aborto? O aborto necessário é a primeira hipótese. Quando não existe outra alternativa para salvar a vida da mãe, para salvar a vida da mulher. Quando não existe outra alternativa, se faz então a escolha. Se faz a escolha pela vida da mulher em detrimento do concepto. E a segunda e última hipótese, o aborto sentimental ou terapêutico. Esse aborto, ele é provocado quando a mulher fica grávida em consequência de um estupro. A gravidez é resultante de um estupro. Para que ela possa provocar esse aborto, diz a própria norma, tem que haver o consentimento da mulher. Quando se trata de incapaz, tem que haver o consentimento do seu representante legal. Vamos adequar essa norma ao fato que aconteceu dias atrás, de uma criança que desde os 6 anos ela começou a ser estuprada e aos 10 anos ela engravidou. E houve o aborto. O aborto foi provocado. Veja que essa norma se adequa a esse fato. Nem o seu representante legal, nem o médico, a partir desta norma, eu sei que aquilo que eu vou dizer vai impactar, ainda mais quando se trata de um cristão, de um sacerdote. Mas nós estamos olhando para a norma, nós estamos olhando para o artigo 128 do Código Penal. Nem o seu representante legal, nem o médico que provocou o aborto cometeram crime. Porque esse aborto tem um tipo penal que diz que não é crime. É um excludente de ilicitude. Podemos também tomar um adendo que é muito precioso. O feto anencéfalo. O feto com má formação
fetal do cérebro. Alguns doutrinadores vão usar como sinônimo sem cérebro. Pois bem, em 2004, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde propôs para o Supremo Tribunal Federal uma arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54. 8 anos depois, 2012, os ministros do Supremo entenderam, depois de um julgamento, no seu julgamento, ser constitucional a interrupção da gravidez do feto anencéfalo. Foi essa a compreensão. E é interessante quando a gente mergulha no seu estudo, quando a gente mergulha nesse trabalho que foi apresentado, quando a gente mergulha nesse julgamento, quando a gente mergulha nessa jurisprudência. Entre tantos argumentos, 2 argumentos se destacaram. O primeiro argumento: se inexiste cérebro, inexiste vida. E isso é muito interessante poder mergulhar, a gente poder fazer um estudo sobre esse argumento, porque para os ministros chegarem a esta conclusão, eles se utilizaram de uma lei, a lei dos transplantes, a lei 9.434 de 1997. E o que é que reza esta lei? Entre várias coisas, a lei diz: se morre, se está morto, quando se cessa a atividade encefálica, quando se cessa a atividade cerebral. Então eles utilizaram esta lei para interpretar a Constituição, dizendo: se inexiste cérebro, inexiste vida. E aqui há uma diferença tênue, muito sutil, entre aborto e interrupção. Por isso que eu dizia no início do vídeo que eu prefiro essa definição. O que seria aborto? Por fim à vida intrauterina, por fim à vida dentro do útero. Porque interrupção, como eles interpretaram, significa: se não tem atividade cerebral, não existe vida. Se não existe vida, não configura aborto, mas sim interrupção da gravidez. Eu tenho algumas ponderações a fazer, até com, digamos, propriedade, porque me apego a alguns doutrinadores. A primeira ponderação a fazer, com a devida vênia aos ministros do Supremo Tribunal Federal: será mesmo que não existe vida sem cérebro? Será que nós temos certeza disto? Eu, particularmente, não tenho. E uma segunda ponderação, também me apego aos doutrinadores. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles tomaram uma lei infraconstitucional que está abaixo da Constituição para interpretar a Constituição, quando na verdade deveria ser o contrário. E aqui podemos dizer que existe um erro hermenêutico, porque no direito, entre vários princípios que todo estudante de direito aprende, que todo operador do direito de certo sabe, existe um princípio, o princípio interpretativo da supremacia da Constituição. Este princípio significa que as leis são interpretadas a partir da Constituição. Elas estão abaixo da Constituição.
E não poderia haver a inversão, o contrário, se interpretar a Constituição a partir de uma lei. E o segundo argumento: obrigar uma mulher a continuar sua gravidez, sabedora de que seu filho não sobreviverá, lesiona, provoca uma lesão na dignidade da pessoa humana. E nesse sentido, os ministros do Supremo, eles endossaram, reforçaram. Obrigar uma mulher a continuar com tal gravidez, segundo eles, seria submetê-la a um sofrimento de vários meses. Seria conduzi-la, ou estaríamos conduzindo-a à tortura. E eles ainda disseram: não se trata aqui de obrigá-las, mas se elas assim desejarem continuar, que continuem. Ninguém é obrigado a interromper a gravidez. Meus queridos e minhas queridas, com este vídeo nós queremos mostrar que o aborto é crime, mas existe excludentes de ilicitude. Existem hipóteses dentro do direito penal em que o aborto é legal. E quais são essas hipóteses? O aborto necessário e o aborto sentimental ou terapêutico. E aí colocamos também como adendo esta jurisprudência acerca do feto anencéfalo. Continue nos acompanhando. No próximo vídeo nós iremos apresentar a nossa concepção cristã acerca do aborto. Deixo aqui o meu abraço e o meu beijo no seu coração.